Olá, boa noite. Nos perdoem pelo atraso, que estávamos com um problema aqui na configuração, por falta de prática, de conhecimento aqui nesta área. Bem, nós nos propomos fazer uma transmissão ao vivo, interativa, onde os assistentes poderão interagir conosco através do chat aqui através da página, através da transmissão, e também pelo WhatsApp. Podem nos enviar a mensagem pelo WhatsApp. Pode ser mensagem de voz, que nós colocaremos aqui a mensagem e ela sairá no ar, se preferirem. Ou então podem nos escrever por aqui e nós vamos tratar de responder as perguntas, tirar as dúvidas que tem. Então, este curso é um curso oferecido por este grupo. Este grupo está organizado em muitos países. Nos países de língua espanhola, praticamente em todos. E tem o objetivo de nos entregar umas práticas, umas ferramentas para que nós encontremos a razão da nossa existência. Para que vivemos? Por que vivemos? E assim também entregar as ferramentas, as práticas, as técnicas para chegar a esse objetivo. Porque, francamente, viver só por viver não tem graça nenhuma. Então, este ensinamento é um ensinamento legado por mestres, por verdadeiros mestres de consciência desperta, que develaram este ensinamento já no século passado e neste século agora está sendo entregue por este grupo, Conhecimento de Si Mesmo. Este grupo não tem uma constituição formal, ele é completamente informal. Nós não temos uma diretoria, não temos regulamentos, não temos estatutos, não temos chefe, não temos coordenadores, não temos praticamente nada. O que nos une é a fidelidade. A fidelidade do ensinamento nos une. Então, quando alguém deixa de trabalhar de acordo com os princípios entregues pelos mestres, essa pessoa, esse instrutor, ele fica desviado, fica fora não recebe a força dos mestres que estão nos assistindo desde outras dimensões. Então, por que nós chegamos a esses ensinamentos? Por que nos chegou esses ensinamentos? Nós talvez encontramos este ensinamento em diferentes circunstâncias.
Um amigo pode nos ter convidado, nós vimos algum cartaz, algum panfleto, assistimos, nos chegou um convite virtual, talvez alguém compartilhou conosco, ou simplesmente nos apareceu aí nas redes sociais a oportunidade de entrar em contato com estes ensinamentos. Então isso vem por muitas razões. Quando nós buscamos alguma coisa, isso nos chega. Nós temos Dharma, talvez, para receber esses ensinamentos, porque há muitas pessoas, há muitos, este ensinamento não chegará. Então nós estamos aqui por algo. Talvez por Dharma, né? Nós temos Dharma para receber esses ensinamentos. E por estes tempos está se fazendo um grande empenho. Os mestres estão fazendo muito empenho para que a maioria, para que o máximo de pessoas da humanidade conheçam esses ensinamentos, entrem em contato com eles, tenham oportunidade de trabalhar com essas ferramentas. Então, a nossa obrigação aqui, nós que conhecemos, nós que entramos em contato, que temos este ensinamento, a nossa obrigação é compartilhar esses ensinamentos. E é o que nós estamos fazendo neste momento. Então, por esses tempos, como dizia, há um grande empenho dos mestres por entregar esse ensinamento. É um chamado que se faz à humanidade para que recebam esses ensinamentos e possam trabalhar e alcançar o objetivo da existência. Então, o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. Porém, isto não quer dizer que nós temos que acreditar nisso. Nós, na verdade, não queremos que as pessoas acreditem nessa nossa afirmação. O que é preciso é que cada um de nós confirme isso. Confirme essa afirmação que estamos fazendo. E é o que nós estamos fazendo neste momento. Então, existem práticas aqui neste curso que vão nos dar oportunidade de comprovar tudo o que se ensina neste curso. Então, o próprio objetivo da existência deve ser comprovado. Não quer dizer que nós dizemos aqui que o objetivo da nossa existência é a autorrealização. Não quer dizer que alguém deva acreditar, deva crer em nós. O que deve acontecer é que cada um de nós, através da prática, comprove isso. Faça a comprovação.
E as práticas para isso são entregues aqui. Como, por exemplo, o desdobramento astral, a intuição. Se pode comprovar a razão da existência. Então, este ensinamento é muito importante. Talvez nós que compreendemos isto, temos alguma compreensão, nós podemos afirmar que é a coisa mais importante que há na nossa existência, na nossa vida. Porque nós compreendemos isso, compreendemos o objetivo da existência e sabemos que este ensinamento é a coisa mais importante que há. Porque ele nos possibilita, nos dá as ferramentas para nós chegar a esse objetivo da existência. Então, existem muitos grupos, existem muitas escolas que pretendem entregar um ensinamento semelhante, um ensinamento similar. E muitas vezes se pode perceber que a semelhança é muito grande. Porém, uma escola para entregar esse ensinamento, uma escola iniciática, deve ter o respaldo da Loja Branca. Então, a Loja Branca está nos mundos internos. Neste momento, não temos nenhum mestre no mundo físico que esteja coordenando os ensinamentos. Este ensinamento foi legado e algumas pessoas iniciaram este grupo por ordem superior, por ordem do venerável mestre Rabolu, que é o discípulo número 1 do venerável mestre Samael. Então, este grupo não é formação, não é uma criação intelectual de alguém que resolveu criar um grupo e entregar esse ensinamento. Este grupo, uma escola, para ser autêntica, precisa do respaldo da Loja Branca. Então, existe um círculo, existem 2 círculos da escola. Existe o círculo meramente físico, que é aqui no mundo físico, pessoas entregando o ensinamento, e existe o círculo mesotérico, que é composto pelos mestres da Loja Branca, que coordenam esses ensinamentos. Então, se nós deixamos de cumprir, de preencher os requisitos, se aquelas pessoas que estamos no mundo físico deixamos de cumprir com os requisitos, o ensinamento já não é respaldado, não é respaldado pelos mestres. Então, por isso é muito importante alguns aspectos. Por exemplo, a fidelidade ao ensinamento, a fidelidade ao conteúdo, ao que vai se
ao que vai se entregar aqui. Então, a nossa responsabilidade é bastante grande. E nós que estamos, que compreendemos um pouco já desse ensinamento e compreendemos que devemos passar adiante, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado para entregar as práticas corretas, entregar o conteúdo correto, não acrescentar, não deixar de entregar alguma prática, talvez por medo, vergonha, talvez de falar do sexo, porque aqui se aprendem os mistérios do sexo, onde vai se criar os corpos superiores através da magia sexual entre um homem e uma mulher. Então nós não podemos ocultar nada, nem isso e nem nada. Nós precisamos entregar o ensinamento completo, puro e completo. E acreditamos que essa é uma dos principais requisitos. É claro que os requisitos são maiores e nós somos, nos perdoam muitos, porque nós estamos iniciando esse trabalho e, de acordo com a nossa compreensão, a nossa responsabilidade aumenta. Então, cada vez que nós compreendemos melhor o ensinamento, a nossa responsabilidade vai aumentando. A exigência é maior. Então, a fidelidade é algo muito importante. Talvez um aspecto mais importante que se pode ter. Devemos cumprir à risca todos e cada vez compreendendo mais e mais para cumprir à risca estes ensinamentos. Então muitas pessoas procuram, muitas pessoas nos escrevem e nós tratamos de informar as pessoas sobre o que vamos tratar no curso. Então muitas pessoas dizem que dizem que foge aos seus princípios. Algumas pessoas se afastam do ensinamento porque não encaixam naquilo que elas aprenderam até agora. Então, quando escutam falar de algumas coisas, talvez do sexo, essas pessoas se assustam. Algumas pessoas se assustam, outros recebem com naturalidade. Então, essa parte psicológica, a parte de eliminar os defeitos psicológicos, é preciso nós trabalhar rigorosamente com as práticas. E nós temos lutado para compreender mais e mais o ensinamento e assim poder colaborar cada vez melhor com as pessoas interessadas.
Então, aí, aqui na minha, tem um telefone. Esse nosso telefone pode escrever para nós, pode escrever aqui neste momento, pode mandar mensagens de voz que nós poderemos responder, poderemos ouvir a mensagem aqui, inclusive reproduzir, que ela seja captada pelo microfone nosso aqui, e essa pergunta seja pública, para que todos possam ouvir a pergunta e então poder escutar também a resposta, claro, né? Então, nós temos aqui, como dissemos, uma breve pauta, alguns pontos que gostaríamos de tratar sobre estes ensinamentos. Então, após nós conhecer este ensinamento, a nossa vida fica dividida em duas partes, nós podemos dizer. Fica dividida em duas partes. Uma antes de conhecer esse ensinamento e outra após. Porque realmente isto é um ensinamento que nos impacta. Então todos recebemos esse ensinamento e causa algum impacto em nós. E muitas pessoas se assustam e se retiram. Deixam, dizem que está fora da sua compreensão. Porém, nós precisamos, para compreender, precisamos estar abertos, precisamos estar com a mente serena, com a mente aberta, porque a nossa mente é o odre onde vamos depositar esse ensinamento. Então, e o ensinamento é o vinho. Esse ensinamento é o vinho novo. Então, nós não podemos colocar o vinho novo nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos. Então, precisamos colocar o vinho novo em odre novo. O odre é a mente e o vinho é o ensinamento. Precisamos estar abertos para a receber este vinho novo e poder refletir nele e assim tirar proveito desse ensinamento. Então são muitos aspectos que podem nos afastar desse ensinamento. Talvez nós não estejamos o suficientemente maduros para receber esses ensinamentos. Porém, se ele nos chegou, é porque nós podemos trabalhar com ele e assim obter resultados positivos. Então, como nós dizíamos, muitas pessoas nos escrevem. Elas têm aquele impacto, entram em contato com o ensinamento, olham o conteúdo, algumas coisas,
e se interessam na hora, porém depois elas se põem a pensar. Colocamos a nossa mente a funcionar. Então aí já entram os defeitos psicológicos que nós chamamos de eus. Então, na hora que nós temos inquietude, que nós entramos em contato, nós vimos um cartaz, nós vimos um vídeo, nós recebemos um panfleto, isso nos impacta, porque aquilo chegou a uma parte superior de nós. Porém, depois, nós colocamos a mente a funcionar e a mente está sendo usada por um defeito psicológico, que nós chamamos de eu. Então são diferentes eus, são muitos eus que vivem no nosso interior. E em determinados momentos está em atividade alguns eus, e em outros momentos está em atividade outros eus. Então a mente coloca as dificuldades, porque é um eu que está naquele momento no topo, está no trono, podemos dizer, porque nós podemos imaginar que dentro de nós há um trono, onde em um momento está um eu nesse trono, e em alguns momentos mais tarde já está outro eu. Então nós temos ideias diferentes, temos ideias volúveis, porque em um momento está um eu atuando, já em outro momento está outro eu atuando. Então são os diferentes eus que estão em atividade em nós, através dos nossos centros, através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então nós deixamos nos levar por esses conceitos velhos, antigos que já temos, esses preconceitos. E isso nos afasta deste ensinamento, que nos chegou por um impulso interno, um impulso do nosso real ser, que nos proporcionou a oportunidade de nós conhecer esse ensinamento. E então, nesse momento que nós nos interessamos, o nosso ser estava nos impulsionando, porém depois nós nos deixamos levar por algum preconceito que tenhamos já formado sobre a vida, sobre o objetivo da nossa existência. E já então entra esse defeito no trono, assume o trono da máquina humana e nos tira da reta aquele propósito que antes era forte em nós. Então nós estamos aqui, pela primeira vez estamos fazendo este tipo de transmissão, seguindo o que os nossos companheiros de outros países têm feito, que é fazer este tipo de transmissão, comentando alguns aspectos do ensinamento, do grupo, enfim. E nós estamos aqui hoje pela primeira vez, e não vamos esperar, claro, não esperamos que hajam muitos assistentes,
porque não é de costume e talvez o horário, o dia, não seja um bom horário, não seja um bom dia, talvez um domingo à noite, as pessoas tenham alguma coisa que julguem importante para ver, para fazer. Porém, nós estamos aqui e pretendemos fazer outras transmissões, outras intervenções desse tipo, e até porque vamos adquirindo uma certa prática, que nós francamente nunca fizemos transmissão assim de forma interativa. Nós estamos estreando este modelo. E talvez, não sei se tem alguém que está fazendo alguma pergunta, nós vamos dar uma olhada aqui, talvez no grupo do Facebook. Talvez alguém faça uma pergunta e assim pode nos animar. Temos duas páginas. Temos a página Conhecimento de Si Mesmo Brasil e temos a Conhecimento de Si Mesmo Portugal. São duas páginas que, na verdade, nós estamos dando mais empenho, estamos fazendo mais empenho por esta de Portugal, porque a outra está com alguma restrição aí, não podemos fazer muita coisa. Então nós temos dado mais ênfase a esta página aqui. Então, este ensinamento está sendo entregue em conferências online e também temos presenciais. Pessoas que morem por esta região podem talvez vir pessoalmente e assistir às conferências, e assim presencial é mais proveitosa, podemos interagir de forma mais ativa. Então, nós estudamos e praticamos os 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Então, na ciência, se entregam práticas para comprovar. É uma ciência superior. Não é a ciência dos 5 sentidos, é uma ciência superior, podemos dizer do 6º sentido em diante. Como, por exemplo, a prática do desdobramento astral. Quando nós conseguimos fazer um desdobramento astral consciente, podemos viajar pela 5ª dimensão. Nós podemos comprovar. Se nós tivermos um flash de consciência no astral, já é uma comprovação para nós. Já estamos comprovando alguma coisa. Já comprovamos que existe algo mais do que este mundo físico.
Então é uma forma de comprovar. Então, com a prática do desdobramento, nós comprovamos e para nós deixa de ser uma teoria. Então, se aprende a fazer a prática. Nós temos as técnicas para fazer esse desdobramento e nós ensinamos essas técnicas dentro deste curso. O objetivo é ensinar para que as pessoas, para que nós possamos comprovar e assim deixar de ser crentes, porque nós não queremos convencer ninguém, assim como nós não devemos nos deixar convencer. Nós precisamos comprovar tudo o que quisermos. É preciso comprovar. E então, no pilar da ciência estão essas práticas: desenvolvimento astral, meditação, enfim. Já no pilar da ciência, no pilar da arte, nós aprendemos a castidade, desenvolver a castidade. E aprendemos também, é claro, temos que reformular o nosso conceito de castidade, porque o conceito que nos deram e o conceito que se dá, a maioria dos ensinamentos, das escolas, religiões, enfim, se dá um conceito de castidade, equivocado esse conceito. Alguns falam que castidade é abstinência, e abstinência sexual não é castidade. Celibato não é castidade. Então, o sexo existe para que da união sexual de um homem e uma mulher se criem os corpos superiores, os corpos existenciais do ser. Não é rechaçando o sexo, não é se abstendo do sexo que vai se tornar alguém puro, alguém casto. A castidade é o trabalho com as energias sexuais sem o derrame do sêmen. Sem a ejaculação. O homem não ejacula as energias. A mulher não chega ao orgasmo. E sim, os dois transmutam a sua energia sexual através dos cordões, aqueles dois cordões que aparecem no caduceu de Mercúrio. Esses cordões são Ida e Pingala, e o caduceu de Mercúrio representa a coluna vertebral e esses dois cordões. Então se transmuta a energia através da coluna vertebral, através desses cordões. Isso sem fornicação. Então o conceito de fornicação também está equivocado. Se fala que fornicação é sexo fora do casamento. É um conceito equivocado. Alguém pode fornicar com a sua esposa, o seu esposo,
pode fornicar. Então, se o homem ejacula energia com a sua esposa e ele é fiel a ela, ele está fornicando com a sua esposa. Se a mulher chega ao orgasmo com o seu esposo e é fiel ao seu esposo, ela está fornicando unicamente com seu esposo, porém está fornicando. Então, esse conceito é ensinado desde que nós nos recordamos de nós pequenos. Sempre foi assim, ensinaram assim. Talvez por desconhecimento e talvez por maldade mesmo. Porque não há interesse de que nós conheçamos o ensinamento. Não há interesse de que a humanidade conheça a fórmula de se liberar, de se superar, de evoluir. Então, a forma para realmente evoluir são os 3 fatores. Então, se evolui quando se elimina defeitos, quando se deixa de fornicar e quando se trabalha com o terceiro fator, com os 3 fatores. Só é possível evoluir trabalhando com os 3 fatores, ou seja, trabalhando com o nascimento, que é sexual, sem fornicação, com uma única esposa, com um único esposo, e morrendo psicologicamente, e também entregando o ensinamento, levando a oportunidade a outras pessoas que também conheçam este ensinamento. Então, só assim é possível evoluir de verdade. Do contrário, se estanca, se está estancado. Então, esse ensinamento não é uma terapia. Terapia é algo muito superficial. A terapia, ela pode acalmar, realmente acalma uma pessoa. Uma pessoa faz uma terapia, ela se acalma. Ela muda o centro das atenções dos seus defeitos psicológicos. Os defeitos estão ativos em uma direção, preocupados com algo. E numa terapia se desviam esses defeitos para outro lado. Então, se tira esses defeitos que nos trazem a preocupação, se tira eles da superfície da psique e se faz com que eles submerjam na psique e deixem de estar na superfície e usando a máquina humana, trazendo preocupação. Então, uma terapia é mais ou menos isso. Ela manipula os defeitos psicológicos e acalma, faz eles assentarem. É como uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela pode ter algum terra. Se estiver a água, se mexer na água, essa sujeira flutua. Então, se nós esperar a sujeira assentar no fundo da caixa, a água fica limpa, essa terra senta e nós podemos tomar água. Porém, se nós vamos mexer de novo na caixa d'água, mexer na água, essa sujeira flutua novamente.
Então, isso mais ou menos assim acontece com os defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos estão flutuando na nossa psique, e chegam à nossa mente. E uma terapia o que faz é acalmar esses defeitos, tirar eles da reta, como se diz. Acalma eles, coloca eles acalma eles, podemos dizer, coloca em um estado de ocultar eles na psique, fazer eles submergir na psique. E coloca-se outros para a superfície. Tem algumas alternativas. Se coloca então essas alternativas para a superfície da psique, e nós passamos a nos interessar por essas alternativas que nos oferecem. E esses defeitos que estão trazendo preocupação repousam um pouco na psique. Porém, isso não muda nada, porque o defeito continua vivo lá dentro da nossa psique. Ele continua vivo e enfrascando uma parte da nossa essência. Então, a qualquer momento ele pode novamente vir à tona. Basta alguém nos provocar. Qualquer coisa do mundo exterior pode nos provocar e tirar esse defeito que está lá em suspenso, tirar que esteja submergido na psique, tirar ele e ele vir a atuar novamente. Então, o correto é o que nós aprendemos aqui, é eliminar o defeito, matar o defeito, destruir o defeito. E isso não se faz com a mente. Esse trabalho se faz com a consciência. Se faz um pedido à nossa Mãe Divina para que mate o defeito. Então, é o trabalho de morte psicológica, onde o defeito é eliminado através da morte psicológica, através do negar a si mesmo. Esse defeito é eliminado, é matado, é destruído e é resgatado. É resgatada a essência que esse defeito leva presa. Porque cada defeito que nós temos, ele tem aprisionada uma partícula da nossa essência. Uma partícula maior ou menor, dependendo da robustez desse defeito. Então, com a morte desse defeito, nós nos auto-observamos, identificamos o defeito e pedimos: Mãe Divina, mata esse defeito, concentrados e querendo mesmo eliminar o defeito. A Mãe Divina mata o defeito, destrói o defeito, mata, e então, ao destruir, ele libera uma partícula de essência. Libera a partícula de essência que ele levava presa. Então, essa partícula vai se juntar àqueles 3% que nós temos de essência livre já. E nós temos 3% livres e adormecidos ainda, né? E temos 97%, o restante da nossa essência está enfrascada, está aprisionada pelos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos sendo destruídos liberam a essência. Então, esse trabalho se denomina
morte psicológica. Esse trabalho também foi ensinado pelo Mestre Jesus com o nome de negar a si mesmo. Negar a si mesmo. E aqui nós aprendemos morrer psicologicamente, que é a mesma coisa. Então este ensinamento foi entregue pelo Mestre Jesus há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. É o mesmo ensinamento. Então esses ensinamentos são entregues de tempos em tempos. Aparece um mestre no mundo físico para entregar esse ensinamento. E com o tempo, esse ensinamento ele vai se deteriorando. Vai se deteriorando por falta de que se trabalhe com fidelidade, com alguns aspectos que não se respeita. Então, aí esse ensinamento ele se deteriora, deixa de ser respaldado. Aquelas pessoas que podem continuar entregando o ensinamento, mas se o ensinamento não está puro, esse círculo mesotérico que está nas outras dimensões, ou esteja mesmo na terceira dimensão, já passa a não apoiar a entrega desse ensinamento, porque não está puro. Então, as escolas, existiram muitas escolas que entregaram esse mesmo ensinamento. E essas escolas perderam o respaldo da Loja Branca por algumas questões, por descumprir com algumas coisas, como por exemplo a fidelidade, a falta de prática. Já os integrantes da escola já não praticam, o ensinamento se torna intelectual, apenas intelectual. Se escuta, se acha bonito e não se pratica, não se elimina defeitos. Então já não é um ensinamento prático, já não é prático, é intelectual. Então já não serve. Então essas pessoas, esses integrantes de tais escolas, deixam de ser respaldados pela Loja Branca por falta desses aspectos da fidelidade, da prática, porque se nós não praticamos, nós não morremos, nós ensinamos morrer, mas não morremos, então nós vamos perdendo a força, vamos perdendo o respaldo desse círculo interno que toda escola precisa ter. Então, uma escola é a manifestação, é a expressão da Loja Branca no mundo físico. Então, ele tem que seguir a risca tudo o que a Loja Branca pretende, porque são os mestres que sabem o que é necessário aprender, o que é necessário praticar para chegar ao objetivo, para chegar à autorrealização.
Então não é qualquer pessoa que que dê na cabeça de entregar o ensinamento, que vai inventar um ensinamento, que vai selecionar algumas coisas, selecionar alguns tópicos deste temário que nós temos, que nós recebemos. Não é qualquer pessoa selecionar aí, este aqui não serve, vou tirar este tema, vou colocar este e aquele. Não, não é assim. Quem sabe o conteúdo é a loja branca, são os mestres. Então eles estiveram no mundo físico, entregaram esse conteúdo, e é esse conteúdo que deve ser entregue. Porque é esse conteúdo que vai ser cobrado internamente. Porque quando nós começamos a trabalhar com esses ensinamentos, nós vamos sendo provados. E quem nos prova são os mestres nos mundos internos, em base ao que nós estamos aprendendo. Então, eles provam, eles tiram as provas de acordo com o conteúdo. Porque nenhuma escola no mundo físico, uma universidade, vai fazer uma prova e vai pedir conteúdos, vai fazer perguntas que não estejam no conteúdo ensinado. Ela vai, qualquer escola de primeiro ou segundo grau, fundamental, sei lá, ela vai fazer o teste, fazer a prova no conteúdo que ela está entregando. O professor entrega um conteúdo e depois vai tirar, ver se o aluno aprendeu sobre o conteúdo. Ele não vai perguntar coisas que estejam fora do conteúdo. Aí, nem no mundo físico, nas escolas humanas, nas escolas comuns, se faz isso. Então, com muito mais razão, nos mundos internos, vão nos pedir coisas que eles não estão nos ensinando. As provas que se passa, que se enfrenta nos mundos internos são com base no conteúdo, neste temário, nestes 75 temas. E então é algo assim que é sincronizado. O ensinamento no mundo físico nos ensinam isso, isso, isso. Pratica isso e isso. E aí vão nos cobrar nos mundos internos. Ou no mundo físico mesmo aparecem provas para nós. Qualquer um pode enfrentar provas no mundo físico e provas nos mundos internos, no mundo astral. Porém, é sobre o conteúdo, não é fora do conteúdo. Porque eles sabem exatamente o que é necessário para se chegar à autorrealização, que é o objetivo da existência. Então, não adianta nada nós estudar muitas coisas, estudar muitos livros, garimpar na internet coisas sobre muitas escolas, não adianta nada. É intelectualismo. Só aprende intelectualmente, porque aquilo não vão pedir nos mundos internos. Não vão tirar prova daquilo nos mundos internos. Então, os mestres nos dão o conteúdo e nos cobram sobre o conteúdo. Existem pessoas que se qualificam de sábios por pertencer a determinadas escolas
até escolas renomadas, intelectualmente renomadas, escolas esotéricas. E isso, não, na verdade, não adianta nada, porque essas escolas não estão respaldadas pela loja branca, não são apoiadas. Essa escola não tem um círculo mesotérico. Então, essa escola já, na verdade, não serve de nada, não adianta nada. É só um desenvolvimento intelectual, só palavras bonitas. E não serve para nada, não adianta, não nos acrescenta nada. Então, um instrutor, nós não precisamos falar bonito, não precisamos ter um desenvolvimento, uma eloquência para falar. É preciso que seja claro, que se explique como auto-observar e como pedir a morte. É preciso aprender a morrer e é preciso aprender a nascer. E então ensinar isso a outras pessoas. E isso não é preciso ter conhecimento intelectual. O próprio mestre Ramolu, que organizou este ensinamento, o seu Bodhisattva era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Ele conheceu esses ensinamentos diretamente com o mestre Samael e foi estudar duvidando, porém praticando. Ele queria desmascarar o mestre e acabou comprovando e se autorrealizou. E ele é o que nos legou esta síntese, porque o que nós temos é uma síntese de todo o ensinamento que o mestre Samael entregou. É uma síntese de todo o ensinamento do que o próprio Cristo ensinou. Então, o mestre Ramolu sintetizou isso em 75 conferências. São 50 numa fase A, que nós chamamos, e mais 25 numa fase B. E ele simplificou isso nessas conferências e as práticas. Ele suprimiu muitas coisas que já não serviam mais. Rituais, essas coisas todas foram suprimidas. Nós não fazemos rituais, não temos rituais. Até aquelas pessoas que conhecem o ensinamento mais antigo conhecem alguns rituais, mas não se faz, não se pratica, porque o mestre Ramolu sintetizou todo o ensinamento em um livro que nós temos, com 2 livros, na verdade, um com umas conferências de fase A e outro com as conferências de fase B. É este livreto aqui. Nós temos ele de forma digital e imprimimos e podemos enviar para quem quiser. E temos um outro que são as 25 conferências, que não está aqui ao meu alcance no momento,
mas é um pequeno, e nós seguimos esse guia. E as práticas são o importante. As práticas é o importante. O importante é que nós aprenda a morrer, que nós aprenda a nos auto-observar, que nós aprenda a descobrir os defeitos psicológicos em nós e pedir a morte desse defeito. Então é importante, o que importa é aprender a se auto-observar. E isso se pode aprender escutando uma conferência. Não é necessário saber ler, na verdade. Apenas escutando uma conferência, uma pessoa pode aprender, se auto-observar e morrer. E é preciso aprender, então, se auto-observar, morrer. É preciso, então, aí por consequência, aprender a reter as energias sexuais, trabalhar com a castidade, e isso se trabalha no dia a dia. Quando nós vamos trabalhando com a morte psicológica, no nosso dia a dia, nós já vamos trabalhando a castidade, porque os defeitos psicológicos são os que gastam a nossa energia, que consomem a nossa energia. Todo tipo de energia é consumida pelos defeitos psicológicos. A nossa energia mental, a nossa energia motora, emocional, energia sexual, instintiva, tudo é consumida pelos defeitos psicológicos. Então, se nós aprendemos a nos auto-observar e morrer, nós podemos fazer o trabalho sem precisar saber ler. Estamos olhando aqui, ver se tem alguma pergunta. Nós podem nos enviar mensagem de voz através do WhatsApp, que nós reproduzimos aqui a mensagem e podemos reproduzir de formas que seja captada pelo microfone, e assim fica a pergunta pública e assim nós respondemos, e também as pessoas, outro que esteja ouvindo ou que ouça mais tarde, vai também usufruir dessa pergunta. Então pode nos mandar através do WhatsApp, que consta aí na página, e também esse WhatsApp está aqui no quadro em vermelho. Pode nos enviar a mensagem por esse WhatsApp. Aí está esse número, podem nos enviar, nos contactar, e nós teremos o maior prazer em responder. Então, esta escola é uma proposta da Loja Branca para entregar o ensinamento no mundo físico. É a expressão da Loja Branca. E nós instrutores precisamos ser fiéis ao ensinamento,
porque se nós não somos fiéis ao conteúdo, nós estamos desobedecendo, seremos desobedientes. E assim nos tiram a força, nos tiram esse direito a estar na condição de instrutor, esse direito de entregar o ensinamento, porque nós precisamos entregar o ensinamento, porque é o terceiro fator, o fator sacrifício pela humanidade. Porém, nós precisamos entregar um ensinamento puro, o ensinamento completo. E se nós metemos os pés pelas mãos, como se diz, entregamos algo a mais, algo que nós vimos aí em algum livro, já estamos saindo fora, já estamos já nos desviamos do ensinamento. Então, a fidelidade é algo muito importante. A fidelidade é a base para se entregar esses ensinamentos. E isso, é claro que nós, de acordo com a nossa compreensão, nós queremos ser fiéis, mas não quer dizer que nós sejamos fiéis. Nós sabemos que precisamos ser fiéis. E isso não quer dizer que nós aqui sejamos fiéis. Nós estamos sempre buscando ser fiéis. Nós sabemos que precisamos ser e estamos sempre nos avaliando, nos autoavaliando, nos autoanalisando. Precisamos estar atentos para ver se nós estamos no caminho da fidelidade, porque é por um fio. Se diz que nós devemos aprender a andar no fio da navalha. Então é um fio, é muito estreito. Se nós erramos, acrescentamos alguma coisa, erramos. E se nós ocultamos alguma coisa, erramos também. Então é um fio. O que determina aí é muito estreito. Então, se diz que o próprio Mestre Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz às trevas, mais ou menos assim. Então, a porta estreita é o ensinamento, é o rigor do ensinamento, da praticar aquilo que os mestres nos ensinaram, que os mestres nos ensinam. Então, nós precisamos aprender, viver, andar no fio da navalha. Não importa o que digam ou o que deixem de dizer, porque as pessoas do mundo comum e corrente não compreendem esses ensinamentos e podem tranquilamente acreditar que nós, alguém que está trilhando, buscando trilhar o caminho, pode criticar, nós podemos ser criticados. E não devemos reagir a essas críticas. Não devemos nos preocupar, porque nós sabemos, nós compreendemos o ensinamento, a outra pessoa não. Então, nós que sabemos o que temos que fazer é praticar e ensinar a quem queira. Se a pessoa não quer,
nada se pode fazer. Não devemos insistir. Nós aqui fazemos uma divulgação, estamos sempre em divulgação, estamos sempre em atividade. Por estes tempos nós estamos colocando um panfleto na caixa do correio das casas, na redondeza aqui da nossa residência. Já ultrapassamos a casa dos 10.000 panfletos, 10.000 casas, 10.000 residências. E poucas pessoas nos escreveram. E dessas poucas, praticamente, não sei se tem algum que está ativo. A pessoa nos escreve, nós mandamos, nós enviamos o material, explicamos como funciona, o que vamos estudar, com que objetivo. Convidamos a pessoa para vir aqui assistir presencialmente. Muitas pessoas prometem de vir, porém são pouquíssimas as pessoas que realmente vêm aqui, que nos procuram. E nós não ficamos mandando mensagem, cobrando, perguntando: você vem ou você não vem? Não, nós não perguntamos. Nós, o que perguntamos é o nome. Só por questões até de educação. E perguntamos como a pessoa nos encontrou. Como foi que nos encontrou? Para saber que forma está dando mais certo. Que forma de divulgação. A pessoa diga: foi pelo YouTube, foi pelo Facebook, ou foi um panfleto que deixaram lá em casa, ou recebi um panfleto na rua. Então é para a gente saber que forma está funcionando, que forma de divulgação está funcionando. E mais nada. E aí é com a pessoa. A pessoa pergunta e nós respondemos. E se a pessoa silencia, nós também silenciamos. E dentro de alguns dias, 2 dias, 3 dias, nós excluímos a conversa e não procuramos a pessoa mais. Porque não devemos insistir. A pessoa, quando ela estiver madura, ela vai dar importância a esse trabalho. Nós não devemos e não queremos tratar de convencer ninguém. Nós, o que fazemos é a nossa obrigação de entregar aquilo que nós temos, são as bases. E a pessoa que assista os vídeos, que leia os materiais que nós enviamos e que resolva. E a nossa obrigação, oxalá tenhamos feito. Também não fizeram conosco assim. Ninguém nos forçou. Quando nós entramos em contato com esse ensinamento, nós achamos interessante e fomos procurar. E graças a Deus aqui estamos. Não foi porque alguém nos convenceu, porque nós nos convencemos a nós mesmos. E é assim que deve acontecer com qualquer pessoa, com todos. Não tentamos convencer ninguém.
se respeita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que se deve respeitar. A pessoa deve ter direito ao livre-arbítrio. Nós procuramos respeitar o livre-arbítrio, porque é assim que os mestres nos ensinam, é assim que nós compreendemos, e foi assim que fizeram conosco. Então, aí na página temos um telefone, e aqui está no nosso quadro, aqui está o telefone. Podem nos contactar por esse número e receber os materiais que nós temos aí aí está o número do telefone. Esse número aí é o WhatsApp que nós atendemos e respondemos às inquietudes, às perguntas. Podemos enviar os materiais. E se quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos aqui. Podem nos enviar pode ser uma mensagem de voz por este mesmo WhatsApp que nós reproduziremos aqui. E todos ouvirão, ficará gravado essa pergunta. Então, nós não temos visto nenhuma pergunta aqui, então acredito que podemos dar por encerrado esta transmissão, e agradecemos àqueles que nos acompanharam. Possivelmente faremos outras transmissões deste tipo, e claro que poderá dar melhor resultado. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse tipo de transmissão, então não é de costume e não temos muitos assistentes, porém somos gratos aos que assistiram, os que estão assistindo, e podemos encerrar essa transmissão, porque nós acreditamos que não deve ser muito longa uma conferência, uma transmissão, porque se torna cansativa e já cansa. Então, em torno de uma hora e pouquinho, já acreditamos que seja o suficiente. Muito obrigado a todos e boa noite.